Eu quero que você veja essa imagem que está aparecendo aqui na tela. Essa imagem aqui, eu estou olhando para ela aqui agora também na tela do meu computador, são os e-mails que o Pablo Marçal me enviou em praticamente ali 2, 3, 4 dias. E são muitos e-mails. E já chegou uma época que eu recebi 5 e-mails deles em apenas um dia. 5 e-mails do Pablo Marçal. Só que será que essa estratégia é realmente efetiva se você quiser vender mais aqui na internet? Para você que quer aumentar suas vendas, para você que quer aumentar sua presença aqui no digital. Será que realmente essa abordagem é a que mais funciona? De você gritar para o seu cliente? Eu já te adianto que talvez. Eu vou te explicar o talvez ao longo desse vídeo aqui. Porque no final das contas, quando você chegar no final desse vídeo, você vai entender se para você essa estratégia de mandar muitos e-mails ou fazer muitos conteúdos faz sentido para você, faz sentido para sua empresa ou não. Porque quando a gente olha uma estratégia dessa aqui, a gente pensa, poxa, o cara tá gritando para mim. Ele tá mandando muitos e-mails, e-mails sobre muitas coisas, sobre muitos conteúdos. Isso acontece por uma série de fatores. Talvez eu tenha me cadastrado em mais de uma lista aqui nos conteúdos do Marçal para receber esses e-mails. Então eu estou recebendo e-mails de um produto, estou recebendo e-mails de eventos, eu não sei exatamente qual critério que ele usou aqui. Mas uma coisa que você precisa ter em mente, antes de eu comentar sobre essa estratégia aqui do Marçal, é que na internet você precisa sim chamar atenção, você precisa sim fazer barulho, só que você não precisa gritar, não precisa fazer isso a todo custo, igual o Marçal está fazendo aqui para mim. Se eles estão fazendo, e se eles fazem há muito tempo, porque tem muito tempo que eu recebo um spam de e-mails deles, é porque funciona, é porque está dando realmente algum resultado. Só que você não precisa fazer necessariamente isso aqui para ter esse resultado ou para aumentar suas vendas. O que você precisa, no final das contas, é entender quem que é o seu público, entender qual frequência de comunicações você vai adotar para esse público e como que você vai comunicar para ele. A tese que eu defendo é que você precisa ser efetivo. É você fazer o trabalho correto, você fazer o trabalho com inteligência e o trabalho que mais dê resultado. Se esse aqui é o trabalho que mais dá resultado para o Marçal, e se esse aqui é o público que ele quer atingir, se ele quer spamar e-mails de qualquer forma, beleza, a estratégia dele é a estratégia que dá certo, ele tem time para fazer isso, ele tem gente, ele tem braço, ele consegue disparar muitos e-mails. Só que para você, essa estratégia aqui de ficar gritando pode não ser a melhor. O que você precisa ter em mente, que eu te falei, é você entender quem que é o seu público, entender qual frequência com que você quer comunicar com o seu público e qual que vai ser a mensagem central que você vai comunicar com ele. Porque nada adianta você ter um público muito velho, um público de 50, 60 anos, e você ficar gritando com ele, querer ter essa velocidade com esse público. Esse público não vai conseguir acompanhar o seu ritmo. Agora, se você está lidando com pessoas da meia idade, com pessoas da geração Z, com pessoas da outra geração, com pessoas aí entre 30 e 50 anos, talvez elas consigam acompanhar a sua velocidade. E você precisa analisar isso antes de escrever e-mails, antes de escrever mensagens de WhatsApp. Porque você precisa ser efetivo e precisa ser ideal para o seu cliente, e não chato. Porque a gente pode comunicar com frequência e ser ideal, ser gente boa e ser uma mensagem atrativa ali para o cliente. Só que você pode comunicar muito e acabar sendo chato e acabar não gerando o melhor dos resultados possíveis. Então você precisa pensar qual que é o seu público e fazer vários testes. Nesse caso aqui dos e-mails, o que, que o Marçal ele poderia ter feito de testes, por exemplo? Eu não estou criticando aqui a estratégia do Marçal, tá? Se isso aqui é o que dá mais resultado, se isso aqui é o mais efetivo para eles, beleza. Só que para você pode ser um pouco diferente. Porque às vezes a gente tem essa prática de só sair copiando o que os players do digital fazem, só que não necessariamente essa prática é mais efetiva. E aí você precisa analisar, poxa, será que é isso aqui que faz sentido mesmo? E você desenhar fluxos de comunicações e fazer testes mesmo. Se o seu público é um público um pouco mais velho, como é que você vai comunicar com ele? Se o seu público é um pouco mais jovem, como que você vai comunicar com ele da melhor forma possível para você atingir o melhor dos resultados possíveis? É esse entendimento que você precisa ter no final das contas. Beleza, eu sei que eu estou falando bastante aqui, mas como que eu faria essa estratégia aqui para uma empresa que está começando hoje ou para uma empresa que quer vender mais pelo digital? Eu primeiro faria esse entendimento do público-alvo, eu entenderia qual que é o comportamento desse público-alvo, em quais canais ele mais está, se ele está mais no WhatsApp, se ele está mais no e-mail, se ele está mais no Instagram, e como que é o comportamento dele na hora que ele recebe essas mensagens. Porque às vezes o cara recebe uma mensagem e já faz a ação que aquela mensagem se propôs. Ele já aplica, ele já clica em um conteúdo, ele compra algum produto. Agora, se o cara precisa de uns 10, 15, 20 estímulos, 20 mensagens para comprar um produto ou para fazer alguma ação,
eu entenderia qual frequência que eu adotaria. Eu faria testes. Um teste comunicando com uma frequência um pouco maior. Então, tipo o que o Marcel está fazendo aqui, não exatamente nesse estilo, porque eu comunicaria bem menos do que isso, só com uma frequência alta. E separaria um outro público, um pouco parecido, e também comunicaria com uma frequência mais baixa. E aí, depois de algum tempo, de uns 15 dias, 30 dias, 60 dias, eu colheria os resultados, colheria os dados que esses testes me trouxeram. Eu separaria, poxa, o público que abriu mais e-mails, ele gerou mais conversões. Logo, é melhor que a gente comunique mais vezes para a nossa base. Só que eu também faria outra análise. Eu faria análise de quando as pessoas se descadastraram da lista. Então, se no público que abriu mais e-mails, recebeu mais e-mails e fez mais compras, teve um descadastramento muito grande da lista, leads que a gente perderia em potencial, a gente entenderia, caramba, a gente tem que comunicar com uma frequência alta, só que a gente precisa entender o que é alto para a gente e o que é alto para o nosso público. Entender quantas vendas a gente consegue fazer comunicando um pouco menos, para a gente ter um pouco menos de descadastramentos na lista. Então você pegar e você fazer testes mesmo. Eu trabalhei muito tempo na área de growth, a gente fazia muitos testes com a nossa base de alunos, e a gente tinha uma base de alunos considerável, tá? Era uma base de alunos de dezenas de milhares de pessoas. E qualquer mini comportamento que a gente fazia, qualquer alteraçãozinha que a gente fazia, a gente já gerava um dado diferente. E a gente conseguia colher esses dados e ter essa análise. Eu vou dar um exemplo aqui se você tem um restaurante. Se você tem um restaurante e você comunica bem pelo WhatsApp, o seu público ele recebe através dos status, ele recebe comunicações através do direct, ele recebe comunicações através de grupos que você manda através do seu restaurante, entenderia se aquele cliente gosta de receber mensagem todos os dias, se ele gosta de receber mensagens toda semana, ou se ele gosta de receber mensagens uma vez por mês. Eu separaria os públicos, então para aqueles públicos que mais compram, eu mandaria mensagens com um pouco mais de frequência. Para aqueles que menos compram, eu mandaria mensagens com algum desconto específico, eu comunicaria de uma forma diferente, oferecendo um novo produto, perguntando como que ele está, perguntando se ele realmente gostou da minha loja. É você entender quem que é o seu público, a frequência com que você deve comunicar e qual que é a temperatura desse público. Se esse é um público mais quente, se eles realmente compram muito de você, ou se é um público um pouco mais frio, que tem pouca interação com você ou com a sua marca. Porque quando você tem esses dados bem separados, você entende exatamente a forma de atingir esse público-alvo. E você consegue ter resultados. Se uma empresa tem ali 100 mil leads na base deles, se eles têm 100 mil cadastros de e-mail, poxa, não dá para comunicar com essas 100 mil pessoas da mesma forma. Tem pessoas que vão abrir com mais facilidade os e-mails, tem pessoas que vão converter mais, tem pessoas que nem deveriam estar ali. Então é muito um trabalho de análise nesse primeiro momento e depois um trabalho de comunicação. É assim que eu faria, caso eu estivesse entrando numa empresa agora, caso eu precisasse estruturar essa área de comunicação. Que é isso que eu faço basicamente todos os dias. Todos os dias eu estou escrevendo mensagens, escrevendo e-mails, desenhando fluxos de comunicação, desenhando maneiras da gente se comunicar com os nossos leads aqui nas operações que eu participo. E você precisa entender. Se o Marçal entendeu isso, entendeu que ele precisava dessa frequência gigantesca para comunicar comigo e com o restante da base de leads, beleza, tá tudo certo. Só que será que essa é a frequência que você tem que ter? Será que essa frequência que a sua empresa deve adotar? Como que deve ser ela? Você tem braço para fazer essa comunicação? Qual tipo de comunicação vai ser mais efetiva? Vai ser pelo e-mail? Vai ser pelo WhatsApp? Ter esse entendimento é um pouco difícil às vezes, e para você que está começando agora no digital, até mesmo para você que já fez algumas vendas e quer escalar as suas vendas com algumas outras estratégias que não usem só tráfego pago, tipo essa aqui de comunicações pelo WhatsApp, pelo e-mail, você precisa ter esse entendimento. E se você tem um pouco de dificuldade nesse assunto, você pode me chamar aqui no primeiro link da descrição, que eu vou te ajudar a resolver isso. Eu vou te ajudar a fazer essa análise do seu negócio, entender alguns pontos que você pode faturar mais, alguns pequenos ajustes. É só me chamar aqui no primeiro link da descrição que eu vou te dar esse primeiro direcionamento. E algo que eu tento fazer costumeiramente aqui é tentar replicar o comportamento dos meus usuários e entender cada etapa que eles passam. Se uma pessoa recebe uma mensagem pelo e-mail, eu tento entender, na hora que ela recebe a notificação aqui pelo celular, quais são as primeiras palavras que aparecem para ela. E entendendo essas palavras, esse tamanho dessa frase, eu otimizo as minhas headlines, eu otimizo as comunicações que eu vou fazer, para que a pessoa fique instigada a abrir aquela mensagem, para que ela fique instigada a tomar uma ação. Porque o intuito final de qualquer comunicação que a gente faz aqui pela internet é fazer com que as pessoas tomem uma ação. Seja uma ação de vendas, elas comprarem algum produto, seja uma ação de compras, seja uma ação de seguir, seja uma ação de clicar em algum botão, de mandar alguma mensagem.
Então tudo precisa ter uma ação no final das contas. Seja a ação dela se lembrar de fazer alguma coisa. Precisa ter essa ação aqui no digital. Entendendo esse público, essas mensagens, esse público que eu comunicaria, aí que eu definiria a frequência e definiria o que eu faria nesse sentido. Para, como eu falei lá no começo do vídeo, ter o melhor dos resultados, fazendo o que é mais efetivo e sem fazer trabalho extra, sem ficar se prendendo demais em estratégias que não necessariamente funcionam, sabe? Ter esse entendimento do público. E você também não pode ser inconveniente nas suas comunicações. Você precisa adotar uma comunicação que o seu cliente goste de receber uma mensagem de você, que o seu cliente goste de ser comunicado pela sua empresa. E entender toda essa questão de comunicação e fluxos, não só pelo e-mail, não só pelo WhatsApp, mas também com seus conteúdos. E nos conteúdos, eu recomendo que você esteja em várias redes sociais ao mesmo tempo, fazendo vários tipos de conteúdos ao mesmo tempo. Porque aqui nas redes sociais você não atinge só o seu seguidor, você não atinge só a pessoa que se cadastrou para receber algo de você, você atinge mais pessoas. E mais pessoas vão te encontrar através de diversos tipos de conteúdos. Seja um conteúdo no LinkedIn, através de textos, seja um conteúdo no Instagram, através de vídeo stories, seja um conteúdo no YouTube, através de um vídeo longo. E aí você precisa ter essa presença multicanal, para você ter o resultado mais efetivo possível. Porque aí você é mais conhecido. Aqui na internet, quando você produz conteúdos para o público, quando você produz conteúdos abertos, que é o que eu chamo, para muitas pessoas nas redes sociais, publicamente, você precisa ter intencionalidade e você precisa tentar produzir o máximo possível, o máximo que dá. É quando você vai produzir conteúdos para uma lista fechada, para alguém que se cadastrou, tipo WhatsApp, tipo e-mail, quando você vai enviar mensagem direto para um contato específico, você precisa se comunicar de uma forma efetiva, sendo uma pessoa legal, tendo uma comunicação interessante de ser recebida. Espero que você tenha tido esse entendimento, que você não saia só copiando as estratégias que os players usam, tipo o que o Marçal fez aqui e o que muita gente deve se espelhar e fazer também. Porque eu acho chato pra caramba receber esse tanto de e-mail. Eu acho que você acharia bem chato também. Tá aqui 2 e-mails por dia. Tem dia que eu recebi 4, 5 e-mails. É muito chato isso. Só que eu tenho certeza que se fosse uma comunicação um pouco mais amigável, um pouco menos maçante, e realmente com algo que eu gostaria de abrir, seria algo mais legal de receber. Seria algo tranquilo. Eu gostaria de receber, gostaria de abrir, faria questão de ler linha por linha. É isso que você tem que ocupar na cabeça do seu cliente. Você tem que ocupar esse espaço mental de que você é uma marca legal, de que você é uma pessoa legal. Espero que você tenha gostado. Tenha o entendimento do seu público. Se você precisar de ajuda com isso, de ajuda para criar a sua comunicação aqui no digital e vender mais, colocar dinheiro no bolso, no final das contas, que é para isso que eu trabalho aqui nas empresas, basta me chamar aqui no primeiro link da descrição que eu vou te ajudar a ter esse entendimento e a vender mais pela internet. Um abraço e nos vemos no próximo conteúdo.